Provavelmente ano que vem eles não vão estar mais, mas para quem for prestar o vestibular agora dia 25, é importante saber o conteúdo, o contexto histórico. E eu vou começar falando para vocês sobre Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. Ele é um livro que pega a época final do escritor, então é um livro filosófico muito melancólico. É um livro de contos, então tem vários poemas em forma de conto. Então o meu conto favorito desse livro é o Máquina do Mundo, que resume bem o contexto do livro e tudo que o escritor estava passando quando ele escreveu. E como eu disse, é um pouco mais filosófico, então tudo que ele fala no livro tem a ver com reflexão. Então toda hora ele pergunta o que nós somos, qual é a nossa missão, por que nós existimos. Então é isso, leiam Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. O livro é Minha Vida de Menina, da escritora Helena Morley. É um livro que é contado na forma de um diário. Então o livro ele apresenta as inquietações de uma jovem no início de um novo século. Então é uma linguagem bem fácil, porque é uma menina contando em forma de diário. Então eu recomendo esse livro para vocês. O próximo livro é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso excelentíssimo e maravilhoso Machado de Assis. E como nós já lemos muitos livros dele, nós sabemos que ele é o pai da ironia. Então Brás Cubas era um homem de origem rica, a família dele era muito rica. E ele sempre recebeu tudo na vida dele muito de mão beijada. Então ele sempre teve tudo o que ele queria e ele nunca precisou correr atrás de nada. Até que chegou em um ponto da vida dele que ele foi estudar em Portugal, foi estudar Direito. Só que ele decidiu voltar para o Brasil quando a mãe dele morre. E afinal ele nunca tinha aprendido a arte jurídica mesmo. E ele nunca conseguiu exercer o papel de senador que ele queria tanto. Ele sofreu muitas desilusões amorosas, ele nunca conseguia parar com uma mulher, ele não teve filhos, ele nunca realizou os sonhos dele, mas em compensação, ele nunca precisou correr atrás de nada. Então essa é a ironia que Machado de Assis trabalha no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se por um lado você tinha um garoto sonhador que precisava cumprir tudo o que ele queria como um homem, na obrigação de um homem, por outro lado, ele era um cara que já tinha tudo e não precisava realizar esses sonhos. Então eu tenho aqui duas edições do livro, né? Essa aqui é mais antiga, de 2008, é mais bonita, e essa aqui é de 2014. Então, dentre todos os livros que eu falei, esse aqui é o que eu mais gosto, então vamos ler. Oi, meu nome é Agatha e eu vou falar de dois livros. Eu não tenho dinheiro para comprar livro, então eu tenho as fotinhas deles no celular. O primeiro que eu vou falar é o Vidas Secas, que é do Graciliano Ramos. E ele fala sobre uma família que durante todo o livro eles vão à procura de um lugar para fugirem da seca. Então ele é assim, tem o Fabiano, assim a Vitória, e eles têm dois filhos, que é o filho mais velho e o filho mais novo, e tem a Baleia, que é a cachorrinha deles. E nessa história, eles tipo, no começo, no primeiro capítulo da história, eles estão procurando um lugar para eles ficarem. Então, tipo, em si, a história conta dessa dificuldade que eles têm de achar um lugar que não esteja seco, que eles tenham uma condição de vida não tão ruim. Então, assim, nessa trajetória deles, procurando lugares novos para morar, eles acabam achando uma fazenda. E nessa fazenda, assim, claro, tem o dono da fazenda, então eles têm que trabalhar para eles poderem viver, entendeu? Eles trabalham na fazenda do moço e, tipo, o cara rouba eles, tipo, não paga o suficiente pro Fabiano, só que o Fabiano ou ele trabalha lá ou ele não trabalha lá, então ou ele vive ou ele tem que procurar outro lugar. E é muito difícil, assim, ele ir pros lugares, então eles sempre estão fugindo desse contexto da seca para poderem viver. E daí, no livro, o capítulo que mais me marcou foi o capítulo da baleia, que a baleia, o Fabiano acha que a baleia tá doente, ele vê que a baleia tá doente, e ele resolve sacrificar a baleia. E nisso, assim, a Sinhá tenta levar os meninos pra dentro de casa, pra não deixar eles verem, assim, ele tá sacrificando a baleia, e ninguém quer que ele sacrifique a baleia. Só que ele já tá decidido, então ele pega uma arma, aponta pra baleia, e se não me engano ele atira na pata da baleia, ou ali por perto da pata. E quando ele atira, a baleia olha pra ele, tipo, triste, muito sentida que ele atirou na baleia. E, tipo, daí ela vai começando, assim, né,
E desce Delirar. pra melhor. E daí, nisso, ela morre, né? E daí, no livro fala que a baleia, tipo assim, ela vai pro céu e no céu ela imagina as preás e tudo mais. Tanto que nesse negócio da baleia, tem isso de... O Fabiano precisa da baleia pra ele lembrar que ele é um ser humano. Porque, tipo, ele tem todo esse tempo, esse contexto de achar que é um animal durante a narrativa e vendo a baleia e ver que ele é um ser humano. E tem todo esse contexto. Também uma coisa que eu achei muito legal nesse livro foi que você pode escolher, tipo, a ordem que você vai ler ele, você pode escolher os capítulos. Eles não têm uma ordem cronológica seguindo os capítulos. Tipo, tirando o capítulo da baleia, e se não me engano tem um outro também que você tem que ler depois, você pode ler o livro na ordem que você quiser ler ele. Agora eu vou falar de outro livro, que é o Sagarana, do João Guimarães Rosa. Tá. Esse livro é sobre... Ele tem vários contos e eu vou contar o meu conto favorito, que foi o conto que eu mais gostei, que foi o do Burrinho Pedrez. O Burrinho Pedrez, se não me engano, é a primeira história, é o primeiro conto que tem dentro desse livro. E ele é sobre um burrinho que ele tem o pelo preto e branco, por isso que é o Burrinho Pedrez. E ele é um burrinho que, tipo, ele tá numa fazenda e ele é um burrinho de estimação. Então, ele tá bem velho e tudo mais. E daí, nessa fazenda, eles querem pegar, querem levar o gado pra algum lugar. E nisso, eles separam os cavalos pros boiadeiros. Só que acaba faltando um cavalo. Então, eles têm a ideia de levar o Burrinho Pedrez no lugar de um desses cavalos. E daí, ninguém quer ir no Burrinho Pedrez, né, porque eles são boiadeiros. E daí eles têm que ir no cavalo. E no final acaba que o cara mais velho, que é o cara mais velhinho, vai no Burrinho Pedrez, que vão os dois velhinhos lá juntos. Então o Burrinho Pedrez é mais lento e tudo mais, e eles vão nesse caminho. Na volta, o lugar onde eles estavam teve uma enchente, alguma coisa assim. E daí tava tudo alagado, assim, né? E daí eles queriam passar. Nisso, eles não sabiam se era seguro passar ou não, então eles tiveram a ideia, porque assim, o burrinho era um animal muito intuitivo, então se ele via aquele lugar, ele sabia se ele podia passar ou não. Então na cabeça deles, se o burrinho visse e pudesse passar, eles poderiam passar também, porque se o burrinho passa, o cavalo vai passar também. Aí nisso eles esperam o burrinho chegar e no que ele chega, ele olha ali e ele começa a passar. Só que o burrinho, ele tem toda aquela malandragem em passar, então ele vai indo devagar, aí tem umas partes que ele dá uma escorregada, assim, então ele sabe passar naquilo. E atrás dele vão os outros caras que estão no cavalo e os cavalos começam a se afogar e tudo mais. Aí, nessa volta, montado no Burrinho Pedrez, tava um cara que, tipo, tinha bebido muito e tudo mais, e como castigo, eles tinham deixado esse cara voltar no Burrinho Pedrez. Só que no final, acaba que, tipo, quem passa o rio é o Burrinho Pedrez, esse cara, e também um outro boiadeiro que segurou no Burrinho Pedrez. Então o resto tudo se afoga. E essa é uma história que ela se assemelha muito a uma fábula, porque o personagem principal é um animal e tudo mais. E nisso ela tem uma moral. O que é essa moral? Eu vi que tem várias morais, assim, na fábula. Só que uma que eu achei interessante foi deles de você não julgar o outro, entendeu? Tipo, que os caras viram o burrinho e falaram, nossa, se esse burrinho aí passa, a gente que tem os cavalões também passa. Só que o burrinho é mais sábio, tem mais experiência e tudo mais. E no final, porque o burrinho é mais velho e tudo mais, e no final o burrinho passa e os caras não passam. Oi, meu nome é Sofia e eu vou falar um pouquinho sobre o livro Mayombe, que está na lista dos livros da FUVEST. Ele ganhou em 1997 o prêmio Camões. Bom, esse livro fala um pouquinho sobre a história dos guerrilheiros que lutaram contra as tropas portuguesas pela libertação da Angola. Fala sobre o Movimento Popular de Libertação da Angola, o MPLA. Bom, uma das coisas que eu mais gostei sobre esse livro é que a linguagem é bem diferente, né? Porque o autor não é brasileiro. E aí meio que você tem que se esforçar pra entender, você tem que ir lá olhar no glossário ou olhar no dicionário urbano, essas coisas, sabe? Outra coisa que é bem marcante da história é que tinha uma mulher chamada Undina, que era noiva do João,
que era um dos guerrilheiros. Só que aí ela traiu o João com o André. E aí o André foi meio que demitido do cargo, ele foi levado para outra parte. E aí o João ainda queria ela, mas ela não estava muito afim do João mais. Então ela trocou o João pelo comandante. E aí meio que tem um capítulo inteiro só falando dessa história, e é uma história que marcou bastante o livro. E marcou bastante a vida desses guerreiros também. Bom, cada um dos personagens tem um apelido. Por exemplo, Sem Medo, Teoria, Milagre, Lutamos, Verdade. Bom, o Teoria, e todos eles, na verdade, tiveram que deixar alguma coisa pra trás para conseguir se juntar à guerrilha, porque eles acreditavam realmente na libertação da Angola. Então eles deixaram assim a família para trás, ou a mulher para trás. E um exemplo é do Teoria, que deixou a Manuela, sua ex-mulher, para trás, para ele poder se juntar à guerrilha na floresta de Mayombe. Oi, eu vou falar um pouquinho sobre o livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que fez parte da Escola Literária do Naturalismo. Bom, essa edição em si foi feita em 1958. Na verdade, a minha mãe, dá um mimo aqui, leu ela quando ela estava na faculdade no Rio. E aí, faz um tempo, quando eu estava assim no 7º ano, eu decidi que eu tinha que ler algum livro, né? Aí minha mãe me ofereceu esse daqui, só que eu fiquei meio chocada na época, porque era uma linguagem muito assim... É uma história meio chocante, sabe? Aí eu comecei a ler, eu fiquei meio traumatizada. Aí eu não li mais. E, tipo, esse é um livro que faz muito tempo que as pessoas aqui desse colégio estão lendo ele no 2º ano. Tanto que quando eu tava no 8º ano, as pessoas que naquela época estavam no 2º fizeram uma apresentação, uma peça de teatro. Mas então, esse livro, pra mim, eu gostei bastante. É uma linguagem muito direta, muito informal. A história, ela é meio... Ela te mostra um outro lado da sua... Tipo, ela mostra um outro lado das coisas. Porque é sobre um cortiço. E retrata um pouco sobre a pobreza das pessoas que moram lá e sobre o que elas passaram. Por exemplo, a Pombinha, que era a garota assim, mais conhecida do cortiço, porque ela era muito bem estudada, ela sabia falar francês, e aí acabou que pelas condições, né? Porque o livro, o naturalismo, ele vem com isso de o meio determina o homem. Então, o Aloysio de Azevedo demonstrou muito isso no livro dele, porque a Pombinha, ela era a pessoa que, se você começasse a ler o livro, você pensa, nossa, ela vai sair do cortiço, ela vai se tornar rica. Mas aí, por causa do meio, e como o meio influenciou ela acabou se perdendo. Ela passou por um momento muito difícil, porque assim, a mãe dela meio que tinha arranjado ela por um pretendente assim, que todo mundo considerava uma boa escolha, só que ela foi estuprada e ela se tornou prostituta e ela descobriu depois que ela era lésbica, ou que ela se interessava mais em mulheres do que em homens. Tanto que ela fala um pouco sobre isso no livro, e isso era algo muito chocante na época, né? Porque as pessoas eram, mas não falavam sobre ou não aceitavam, digamos assim. Outra coisa que... Bom, eu não sei se eu deveria falar o final, mas eu suponho que todo mundo já tenha lido o livro, então eu vou contar. Porque o que me chocou também foi o trágico final, o trágico destino da Bertoleza. Que o João Romão que ela foi morta. E isso foi muito triste, sinceramente, porque ela era uma das minhas personagens favoritas. E uma frase muito boa da briga do Miranda, tipo, da discussão entre o Miranda e o João Romão foi: homem de Deus, que diabo, só isso. Minha frase favorita. Camões. Eu ainda vou errar. Porque é sobre um cortiço. Umas pessoas... Nossa, parece muito que eu sou homofóbica.